uma adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Uma adorador por excelência. Uma adorador por excelência. Uma adorador por excelência. Quero ser. Aleluia, Senhor. Que sejamos esses adoradores por excelência. Que sejamos essas pessoas de excelência para a tua honra e tua glória em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor novamente? Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar no seu lugar por alguns instantes. Enquanto você se senta, abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Coríntios, capítulo 9. Queria pedir para você não perder esse ambiente de adoração. 2 Coríntios 9. 2 Coríntios, capítulo 9. Lá no versículo 6. Esse ainda é um momento de adoração. Momento de adorarmos ao Senhor com aquilo que Ele tem nos dado, com os nossos bens. É momento de reconhecermos a provisão do Senhor sobre as nossas vidas. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Diz assim, ó. Olha o que o apóstolo Paulo fala para os nossos irmãos que serviam a Jesus Cristo lá em Corinto. E ele diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá. No versículo 7, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama dar com alegria. Lembre-se, quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia com fartura, colhe com fartura. Eu quero me apropriar dessa palavra do apóstolo Paulo e mudar só algumas palavras aqui, mas trabalhar exatamente dentro do mesmo conceito, dentro da mesma realidade. Fala assim: aquele que semeia pouco, pouco também colhe. Mas aquele que semeia com fartura, com abundância, colherá. Essa é a realidade do versículo, essa é a realidade do contexto que o apóstolo Paulo estava transmitindo para mim e para você, para os irmãos em Corinto, mas para mim e para você. Agora, no ano da excelência, eu quero mudar algumas palavras só, mas você vai perceber que o conceito vai permanecer exatamente o mesmo. Aquele que semeia pouco, não é o que o apóstolo Paulo falou, mas eu quero dizer assim: aquele que semeia com mediocridade, colhe com o quê? Com mediocridade. Você pode repetir isso? Aquele que semeia com mediocridade, colhe com mediocridade. Exatamente. Porém, aquele que semeia com excelência, colhe com o quê? Está entendendo isso? Quem é medíocre, semeia pouco. E o medíocre colhe pouco, colhe a sua própria mediocridade. Mas aquele que é excelente, ele semeia com fartura, com abundância. E sabe o que acontece? Nós temos estudado a história de Daniel. O que aconteceu com Daniel? Ele semeou com excelência. O que aconteceu com Davi? O que aconteceu com José? O que aconteceu com Jesus? Foram todas pessoas, homens que semearam, plantaram com excelência. E o que eles colheram ao longo da sua vida, do seu ministério?
colheram a excelência. Quero chamar Francisco e Fátima, vão nos ajudar aqui no recolhimento dos dízimos e das ofertas. Se você quer realmente viver essa realidade em 2016, tenha postura, tenha atitude, se posicione perante o Senhor. Os medíocres semeiam pouco. E aqui no verso 7, o apóstolo Paulo falou assim: mas não faça isso por pesar, por tristeza, nem por obrigação, mas faça com alegria. Alegria. Eu quero chamar os excelentes, que têm alegria no seu coração, poder semear, poder ofertar ao Senhor. Viesse aqui na frente com o seu dízimo, com a sua oferta e entregasse ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, por essas sementes. Obrigado por esse plantio, Pai, que é feito aqui no seu altar. Nós cremos que esse é o tempo de plantar sementes excelentes e colher também, Pai, a excelência do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Debaixo dessa realidade, debaixo da sua palavra, debaixo do ensinamento que o apóstolo Paulo deixou para nós, ó Pai. Aquele que semeia pouco, pouco colhe. Aquele que é medíocre em seu coração também colhe da sua própria mediocridade. Mas aquele que semeia com fartura, com excelência, com fartura e excelência também vai colher sobre a sua vida. E eu abençoo a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, ó Pai, com essa realidade em nome de Jesus. Declaro a chuva do Senhor sobre a vida deles. A chuva do Senhor virá. E eu declaro a sua chuva sobre a vida deles, regando cada uma das sementes, ó Pai, que os meus irmãos e as minhas irmãs têm plantado, Pai. E eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Aleluia. Queria convidar você, desafiar você a se levantar agora, ficar de pé, fazer um exercício aí. Você pode ficar de pé? Muito bem. E agora eu queria convidar você a sair do seu lugar e dar um abraço apertado em 3 pessoas. Se você já os conhece, legal. Se não, se apresenta, fala seu nome. Aqueles que nos visitam nessa noite, sejam bem-vindos. Nós glorificamos ao Senhor pela sua vida, por você estar aqui nessa noite. Enquanto isso, queria convidar o pastor Geraldo Mariano para vir aqui na frente. Você que nos visita nessa noite, nos alegramos em tê-los aqui. Os nossos discípulos aí fiquem atentos com os visitantes, cumprimente. Sejam bem-vindos, nós nos alegramos com a sua presença. Que o Senhor já possa ter falado ao seu coração nessa noite e possa continuar falando em nome de Jesus. Se você cumpriu sua missão de falar com pelo menos 3 pessoas, pode sentar aí no seu lugar. Glória a Deus. Culto de celebração é lugar de celebrar o Senhor, de glorificar o Senhor. Ouvir a palavra, a mensagem do Senhor é lugar de comunhão também. É lugar de vivermos em comunhão. É lugar de expressarmos a comunhão de Cristo nas nossas vidas.
Que a comunhão do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua família também, em nome de Jesus. Nós temos o privilégio de receber hoje, e logo no início do ano da excelência, um excelente pastor, um excelente amigo que nós ganhamos há um tempo atrás, pastor Geraldo Mariano, de Belo Horizonte. Conhecemos ele e a sua família há um tempo atrás, a sua família também está aí. Queria pedir a Gracila para ficar de pé, a sua esposa, os seus filhos também para ficarem de pé, Diego está lá e a Isabela também. Queria que você aplaudisse ao Senhor por essa família sacerdotal, família pastoral. Pode se sentar, Deus abençoe. Andaram alguns quilômetros para vir estar aqui com a gente por esses dias, estão aqui de férias, passeando um pouquinho, descansando um pouquinho, mas quando o soldado está no quartel, mesmo de folga, ele está pedindo serviço, não é verdade? Não tem como passar aqui por Macaé, ir na praia, tomar banho de piscina, passear, ir lá no Projeto Verão e não passar aqui pelo altar também, pelo púlpito também, e ele faz isso com alegria. Eu louvo a Deus porque alguns anos atrás o Senhor nos deu essa família de amigos como presente. Eles são da Primeira Igreja Batista em Floramar, lá em Belo Horizonte, e a cada ano que tem se passado, a cada dia que tem se passado, as nossas amizades têm se estreitado cada dia mais. Não só eu e o pastor Geraldo, mas as nossas famílias têm se aproximado. Minha família já foi para lá algumas vezes, foi muito bem recebida pelo pastor Geraldo e sua família, e eles também já vieram aqui. O pastor Geraldo veio sozinho ano passado, uma vez, e agora trouxe a sua família, e tentamos recebê-los bem, né? A gente sabe que a gente tem que melhorar em algumas coisas, estamos só no início do ano da excelência, vamos melhorar algumas coisas, receber com mais excelência, mas tentamos colocar isso em prática e estão aqui com a gente desde terça-feira à tarde, e viveram um tempo gostoso, prazeroso com a gente. E agora a palavra está com ele, a oportunidade está com ele, que Deus o use e continue usando para transmitir a sua palavra, a sua vontade, a sua verdade sobre as nossas vidas. Deus abençoe, pastor. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Amém. O pastor já fez as apresentações, mas a gente teve aqui, foi em 2014, obrigado, no mês de novembro, e assim, foi um momento gostoso que eu pude ficar com os irmãos, e eu cheguei, graças a Deus, cheguei em meio a uma conferência que os irmãos estavam fazendo sobre família, e é algo que, assim, não trabalho diretamente com o Ministério Família lá na igreja, que mudou o nome agora, é Batista Connect, não é mais Primeira Igreja Batista. Isso porque a igreja tem outras congregações, então precisava formar uma rede, e aí teve que mudar o nome, porque senão ficava Primeira Igreja Batista em Floramar, em Santa Luzia, né, que é outra cidade. Então aí teve que mudar o nome, colocou Rede de Igrejas Batista Connect, mas o Jesus é o mesmo. E aí, na oportunidade, a gente chegou em meio a uma conferência de família, e graças a Deus, naquela oportunidade também, o pastor nos deu o privilégio de ministrar com os irmãos naquela noite, e foi muito gostoso, né, aquele final de semana. E novamente agora, ele diz sobre o soldado, e estou vendo um tanto de soldado aqui, ele falou assim que hoje vai até meia-noite, né? Um dos livros que a gente escreveu agora junto com a igreja, que foi um livro sobre 21 dias de oração, numa das ministrações, especificamente falando lá sobre crises, né? Quem aqui nunca viveu uma crise? Tem alguém que nunca viveu uma crise? Me ensina depois. Sabe, querido? Geralmente quem não viveu ainda vai viver uma crise, e precisamos estar preparados. E dentro dessa crise eu mencionei um parágrafo sobre o soldado. O soldado, ele às vezes é determinado a fazer algo, eu estou falando a respeito do soldado de Cristo. É determinado a fazer algo, alguma coisa, e ele tem que fazer, ainda que ele não goste, que ele não queira, mas ele faz, porque ele sabe aonde que foi determinada, quem determinou, tem poder sobre nossas vidas, tem autoridade sobre nossa vida. E graças a Deus por isso. E nesta noite, quando os irmãos começam um ano de 2016, falando sobre excelência, que é algo que tem que estar enraizado no nosso coração,
está ali amalgamado na nossa vida, ligado mesmo, um pensamento único de sermos realmente servos do Senhor, mas também servir ao Senhor com excelência, sabe, querido? Porque tenho pensado algum tempo nisso, que todas as vezes que eu penso, eu sempre me vem a seguinte pergunta: servimos por amor ou por conveniência? Sabe, às vezes a gente fica pensando, nós servimos a Deus por amor ou por conveniência? Se formos servir ao Senhor por conveniência, nós não vamos, vou ter que ficar aqui mesmo, nós não vamos servir com excelência. Quando há uma conveniência na nossa vida, me entenda, conveniência é algo que você busca fazer por interesse, é algo que você busca fazer porque sabe que vai ter algo em troca, ou você pleiteia, ou você almeja que alguma coisa venha para você em contrapartida. Mas quando você serve por amor, é algo voluntarioso, e fazer as coisas com coração voluntarioso é bom demais. O Senhor se agrada disso. Quando você vem trazer o seu dízimo e a sua oferta com coração voluntarioso, o Senhor se agrada disso. Sabe, querido, Deus, Ele é infinitamente misericordioso. E quando eu quero lembrar que quando você traz o seu dinheiro aqui à frente, Deus tem um compromisso contigo. Mas se você trouxer com alegria, com amor, com um coração voluntarioso, Deus se agrada muito mais. Agora imagina só, nós estamos falando de dinheiro, algo que você pode ganhar amanhã, entendeu? Você pode perder, mas pode ganhar muito mais. Mas imagina só a sua vida servindo ao Senhor voluntariosa. Servindo ao Senhor, almejando que a excelência seja na sua vida uma marca. E não apenas um momento, e não apenas este ano, mas seja uma marca. E quando você olha esses alvos aqui, desde 2009, e eu fiz questão, todo lugar que eu vou, eu faço questão de escrever aquilo que eu vejo. Eu escrevi na oportunidade passada que eu tive aqui, e eu fico observando, se vocês começarem a olhar, do início até 2016, vocês são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Vocês já alcançaram muito mais daquilo que talvez você imaginou ou pensou. Meus amados, eu quero lembrar o seguinte: quando nós começamos um ministério, quando nós abrimos uma porta e falamos aqui, nós vamos estabelecer, vamos implantar uma igreja, um pensamento vem na nossa cabeça, e um pensamento errado. E esse pensamento errado, ele culmina com qualquer raiz de fundação de igreja, que chama-se números. Quando nós pensamos primeiro no número, parece que as coisas começam a andar com passos de tartaruga. Mas quando você pensa em metas, em objetivos, em propósito, você cresce, e quando chega lá na frente, você tem e pode, e tem autoridade, pode olhar para trás, que você vai ver que os anos que você caminhou com o Senhor, em todos eles o Senhor esteve com você, em todos eles o Senhor esteve te sustentando, em todos eles o Senhor esteve te guardando, te ensinando, adestrando a sua vida, te capacitando, te levando a andar e conquistar alvos. E aí você começa a se fortalecer. Eu vi o projeto ali foi quarta-feira, né, Alexandre? Quarta-feira. E ele chegou lá e ele pagou um rebento lá para a turma. Então, depois eu vou conversar sério com ele ali. Mas precisa dos caras grandão para segurar, que é meio violento. E ele deu uma atividade lá. E um outro dia, deve ter uma meia dúzia aí que sentiu umas dores aqui, um condor ali, né? Talvez alguns por causa da idade do condor, né? Dor na panturrilha, no abdômen todo. E tomou menos uma cartela de Dorflex, né? Mas está em pé aí. Está em pé aí. Mas imagina só, vocês começaram esse projeto esse projeto verão, mas imagine só daqui a um tempo. Imagine só daqui a um tempo. Você não vai sentir mais esses exercícios. Ele vai aumentar a carga paulatinamente, e vocês não vão sentir mais o efeito que vocês estão sentindo agora, com dores e tudo.
Porque vai se habilitando, vai se capacitando, vai conhecendo, e a nossa caminhada é assim com o Senhor, querido. Primeiro é necessário você dar o primeiro passo, e muitas vezes engateando. É assim tudo que nós fazemos. Mas se você começou esse ano, e tem a meta, tem um propósito, de fazer as coisas para o Senhor com excelência, pode acreditar, vocês vão colher frutos maravilhosos. Vocês vão colher frutos de excelência. De excelência. Porque quem semeia com excelência, vai colher com excelência. E vocês estão firmados, não é de palavra de homens. Estão firmados, não é aquilo que algum homem escreveu e quer agora, isso é lei. Vocês estão firmados na palavra do Senhor, estão firmados no Senhor. Esse propósito, essa meta não vem por osmose na cabeça do pastor e nem da liderança. Não vem do acaso. É fruto de oração. Foi o Senhor que tocou, foi o Senhor que deu. E quando o Senhor está com a gente na jogada, pode ter certeza, dá tudo certo. Quando o Senhor está com a gente no barco, pode vir vento à deriva, pode vir vento contrário, o que for, que não vai mover o barco aonde o Senhor não determinar. Pode acreditar nisso, querido. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas 5,13. É uma breve palavra, mas o Senhor vai falar o nosso coração nesta noite, como falou desde o louvor, de ser um adorador por excelência, né? Essa música é lá da minha infância, mas continua viva. Novinha, zerada. Gálatas 5,13. Gostaria de compartilhar com os irmãos e pedir ao Senhor que nos dê a sua graça nesta noite. Os irmãos localizaram? Amém? Diz assim, olha: caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia, não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Antes, sede servos uns dos outros mediante o amor. Amém? Feche os seus olhos ainda por um instante. Pai amado, nós glorificamos, exaltamos o nome do Senhor. Pedimos, Senhor, a Tua graça, a Tua bênção, a unção do Senhor sobre nossa vida, sobre a Tua igreja nesta noite, sobre os Teus filhos, sobre a classe de crianças. Senhor, ó Deus, que do culto das crianças, nós pedimos que a bênção do Senhor esteja, Senhor, ó Deus, querido, ó Pai, sobre nossas vidas nesta noite, Senhor. Usa-nos, ó Deus, querido, ó Pai, nesta noite, Senhor. Ó Pai, querido, em nome de Jesus, que toda sabedoria humana, todo conhecimento humano, Senhor, caia por terra e seja o Senhor a falar conosco nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, seja o Teu nome honrado, engrandecido, ocupando ainda mais o lugar de honra e de destaque nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, querido? Servindo ao Senhor com excelência. Eu gostaria de comentar alguma coisa com os irmãos nesta noite, de ser excelente servindo por amor. Necessário que, quando nós falamos em excelência, para servir ao Senhor, temos que amar ao Senhor. E amar a Deus nos parece muito fácil, mesmo não vendo com os nossos olhos físicos, mas parece uma tarefa muito fácil. Mas amar o nosso irmão que está do lado é uma tarefa um tanto quanto difícil. E nós, como homens, nós colocamos muitos empecilhos, muitas barreiras que nós criamos. Um trejeito do irmão, um gesto do irmão é o suficiente para causar e provocar antipatia no nosso coração. E isso causa uma separação. Isso causa uma indiferença. Amar as pessoas que estão do nosso lado, irmãos, nós amamos, nós acreditamos na pessoa, mas até que. E isso o Senhor Jesus vai tirar dos nossos corações, porque Ele nos criou, Ele nos separou para servirmos em amor. Para servirmos em amor. Irmãos, quando você serve um ao outro aqui dentro da igreja, quando você serve um ao outro no Ministério Família, quando você serve um ao outro ali na célula, quando você serve um ao outro na Casa de Paz, na Casa de Milagre, no Ministério de Música da igreja, que é um dos ministérios assim
Todos nós somos atacados, mas aqui a flecha parece que vem mais afiada. E nós amamos essa pessoa, nós temos que orar todos os dias e pedir ao Senhor que esse amor seja genuíno, seja puro, seja simples. As coisas de Deus são simples, Ele não complica. Nós é que fazemos um tanto de nós e amarrações. Nós é que provocamos os nossos, a grande maioria das vezes, os nossos tropeços. Mas, se nós tivermos o nosso coração para amar aqueles que estão aqui, lá fora vai se tornar mais fácil. Vai se tornar mais fácil. A pastora comentou aqui a respeito do carnaval aqui. E não sei como é feito aqui, mas eu sempre tive um pensamento que carnaval não é lugar de evangelizar. Ali não é um momento. Mas daqui, se nós estivermos orando por aquelas vidas que estão ali se perdendo, estão se consumindo, quando você for ministrar a uma dessas que vê na rua, pode se tornar mais fácil alcançar ali o coração dessas pessoas. Então, queridos, se nós começarmos este ano servindo ao Senhor com excelência, fazendo tudo com excelência, amando os nossos irmãos acima de todas as coisas, servindo a Ele com excelência, as coisas na rua, na nossa casa, na nossa família, vão ficar mais fáceis. Falar em família é um dos lugares onde nós temos um pouco de dificuldade de acessar o coração do nosso parente, não é verdade? Não é na totalidade que a gente tem a nossa família na igreja. E acontece que às vezes numa família nós temos lá 30, 40 pessoas na família, e quando ali 50% são crentes, mesmo assim não são do mesmo local, se espalha, subdivide. Mas se nós fizermos ao Senhor, para o Senhor, com excelência, como a palavra do Senhor disse aqui, sede servos uns dos outros mediante o amor. Procure ser um servo, um servidor com excelência. Com excelência. Servir-vos uns aos outros em amor. Essa frase bíblica ela pode dar muito o que pensar, querido. Muito o que pensar. Nós sabemos que servir, no original, significa ser escravo de. Né? E nós sabemos que ser escravo não é fácil. E nós queremos servir a um Senhor só. Escolho servir por amor, mas preciso de excelência. Quando você escolhe servir por amor, você precisa de excelência. Servir um ao outro em amor significa que devemos ser escravos uns dos outros em amor. Submeter, obedecer, fazer a vontade da outra pessoa por amor. Mas se nós fizermos de qualquer jeito, por osmose, se fizermos relaxadamente, ou como o pastor mencionou aqui, com mediocridade, nós não vamos colher outra coisa, senão o fracasso. Mas se fizermos com excelência, nós vamos colher tudo de bom que o Senhor tem para nós. Não é fácil, querido, não é fácil, mas não é impossível. Lembre-se, servir ao Senhor com excelência não é fácil, mas não é uma tarefa impossível. Senão o Senhor não iria permitir esse tema este ano. Amém? Servir Deus é uma ideia mais facilmente aceita, por Ele ser tão elevado, poderoso e superior em todos os aspectos. Servir ao Senhor, nós sabemos que nós temos um contato íntimo com Ele e Ele conhece o nosso coração. Somente Ele conhece o nosso interior. Não foi dado a nenhum homem a revelar aquilo que há no nosso interior. Nós podemos acertar, podemos, às vezes, por caminhar, por conhecer as pessoas, por conversar, por fazer uma autoanálise, correr o risco de acertar e até mesmo adivinhar. Mas Deus não, Ele conhece a minha vida, a sua vida. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele sabe todas as coisas. A palavra de Deus, às vezes, querido, ela pode até nos contrariar. Filipenses 2:3 diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade,
cada um considere os outros superiores a si mesmo. Uma igreja que quer ser excelente, ela tem que pensar grande. Uma igreja que quer ser excelente, ela tem que ter metas ousadas, tem que ter objetivos de ousadia, tem que traçar as suas metas e falar: no final do ano nós vamos alcançar este objetivo aqui está a meta, excelência. E na excelência, a nossa família melhorou o comportamento. Este ano eu tive no gabinete pastoral 2 aconselhamentos familiares. Alcançou a excelência, porque suponhamos que tinha 20. O ministério de louvor começou a funcionar. Os irmãos começaram a se dedicar. Mais ainda, acabou com as melindres. Sabe, quando você começa a traçar metas, objetivos ousados, você pode alcançar resultados. Mas não podemos perder a nossa humildade. Não podemos nos julgar ser superiores aos outros, porque nós temos algo que nos motive, algo que nos leve, que nos impulsione. Nós devemos pedir ao Senhor, assim como o Senhor fala lá em Romanos 12, versículo 10, amai-vos cordialmente, amai-vos cordialmente. Eu estou tocando muito na palavra amor, na palavra servir, porque a excelência sem um amor e sem um serviço, ela se torna inútil para nós, como povo de Deus. Porque nós não vamos ver muito o Senhor operando se não tiver amor, se não tiver o serviço. E o pastor conta com cada um. Nós contamos com o nosso irmão. O líder da célula conta com o seu auxiliar, conta com a sua célula. O líder do Ministério Família, ele conta com aqueles que trabalham com ele. E tem que estar em coinonia, tem que estar em harmonia, tem que buscar viver em comunhão, conversar, dialogar. Sabe, querido, nós vivemos muitas vezes, me desculpe a sinceridade, mas nós vivemos muitas vezes uma fantasia. Uma fantasia, porque nós deixamos de ser transparente. E às vezes deixar de ser transparente pode impedir o Senhor de operar no nosso meio. Então, se há algo, não é que a gente vai sair por aí falando: ó, fulano, você agiu comigo, está errado. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas se você não concorda com algo, vai para o joelho, vai para a oração. Senhor, muda o meu pensamento, muda o meu entendimento, molda a minha mente, molda o meu coração, me ensine. Aquilo que eu não estou vendo, me mostra. E aí, quando a palavra do Senhor fala: amai-vos cordialmente uns aos outros, ele fala assim ainda, com amor fraternal, um amor de irmão. Um irmão deve amar ao outro muito, muito mesmo, para ele sustentá-lo na caminhada se necessário, carregar no ombro se necessário. A palavra do Senhor diz: sujeitai-vos uns aos outros no amor de Deus. No amor de Deus. Precisamos mudar nossos conceitos, queridos. Precisamos mudar algo em nós. Se aderirmos ao princípio de que devemos servir uns aos outros pelo amor, claro que não vamos pedir aos outros para fazerem algo que vá prejudicar ou causar dano. E aí é que este propósito desse ano, ele tem um marco de excelência no coração de cada um dos irmãos. Porque não vai ser pedido nada que esteja fora do seu alcance em fazer. Não vai ser pedido nada de extraordinário para você fazer. Não vai ser pedido nada que seja impossível de você executar. Vai ser algo que esteja ao seu alcance. Isso é mudança de conceitos quando nós falamos de excelência, de andar com o Senhor. Tudo na nossa vida, querido, nós devemos pautar em oração, pautar em vida com Deus. Jesus disse que não viera para ser servido, mas veio para servir. Ele, sendo o Senhor, sendo Deus, veio para nos servir.
E servir é tão gostoso. Servir é tão maravilhoso. Nós estávamos conversando dentro da tesouraria há uns 15 dias atrás. E tem um irmão lá que não conhece a família do pastor Rabson. E a gente estava comentando e tudo. Ele falou: quem é essa família? Aí eu falei: não, a família do pastor, né, do pastor Rabson, lá do Rio de Janeiro. Eu falei: nossa, e tudo. Do jeito que vocês estão falando aí, dá vontade de conhecer. Eu falei assim: é uma família prazerosa. É uma família gostosa de estar perto. Sabe? É uma família carinhosa. Sabe, querido? E isso vem do coração, isso vem da comunhão, isso vem de Deus. Vem de criação, é claro. Tenho certeza que durante a infância, durante a caminhada, sofreram muito. Mas, quando o Senhor abraçou essa família, quando o Senhor abraçou essa família e disse: agora é eu que estou no comando, aí tudo muda. E quando nós somos totalmente de Deus, nós vemos que as coisas acontecem porque Deus tem o seu planejamento e o seu jeito correto de fazer alguma coisa na nossa vida. Não é porque nós queremos. E aí, irmãos, por que eu falo sobre Jesus? Porque Ele serviu. Ele serviu, nos deu o exemplo, nos deu o modelo. E creio que todos aqui viram excelência no Senhor. Amém? Todos aqui viram excelência. Uma liderança excelência. Eu gostaria de estar falando o terceiro e último ponto aqui com você, sobre uma liderança de excelência. Quando nós começamos o ano querendo que essa meta, que esse objetivo, esse propósito chegue ao final de 2016, 31 de dezembro de 2016, e de repente tem uma festa, mas uma festa, desculpe a expressão, uma festa de arromba aqui neste lugar. Talvez as tendas terão que se ampliar, sabe, querido? Porque ninguém marcha, ninguém trabalha pensando em não ganhar. Quem é que trabalha pensando em não ganhar alguma coisa? Vamos mudar de profissão, né? Eu agora não estou trabalhando mais, estou aposentado, né, irmão? Nós estamos aposentados, mas mesmo assim dá vontade de trabalhar. A gente não aguenta ficar parado, não aguenta, sabe? Mas quando chegar lá, você vê o fruto do seu trabalho, aquilo que você tem na mão, que você consolidou, que você alcançou, você vai falar assim: o objetivo para 2017 vai ser melhor do que o ano da excelência, porque você alcançou excelência no Senhor. Amém? E o desejo do meu coração é continuar vendo no Facebook, ali pelas mensagens, que os irmãos estão, desenvolvendo e crescendo, estão produzindo. Quando você planta alguma coisa na sua casa, você quer colher. Nós desmanchamos um jardim em casa esses dias, né, amor? E falamos assim: vamos plantar couve, alguma coisa ali para a gente comer, porque os mercados, as coisas estão vindo ruim. A couve já vem, né, desmaiada, já vem com hepatite, toda amarela. Mas não dá, a gente está acostumado com a terra. Aí desmanchamos o jardim, passamos as flores para os vasos e tudo, e plantamos couve e tudo, e tinha um pezinho pequenininho de abóbora. E aí minha esposa: melancia. Eu falei: é abóbora. Não é melancia, é abóbora. Eu falei: então vamos deixar crescer. Mas aí ela estava sendo sufocada dentro de um vasinho pequeno. Eu falei: vamos passar lá para o jardim. Querido, em pouco tempo, em menos de 15 dias, nós já estávamos comendo couve. Eu não sei se os irmãos aqui conhecem Maria Gondó, uns falam capiçoba, né? Maria Gondó, que com o angu é uma maravilha para fortalecer, muita vitamina, sabe, em poucos dias. E aí, quando a gente viajou, a gente estava olhando o pé de abóbora, né? As ramas já estavam subindo o muro. Eu falei assim: na hora que a gente chegar, já tampou a garagem. A gente planta porque quer ver o fruto. Você não veio aqui nesta noite simplesmente, querido, para ser abençoado e voltar para sua casa, não. Entenda que o Senhor quer o seu coração. Entenda que o Senhor quer a sua vida. Entenda que o Senhor tem muito mais do que você pensa ou imagina. Entenda que o Senhor vai fazer da sua vida muito mais do que você até mesmo já sonhou. Talvez o Senhor tenha metas de você ser um pastor, ser uma pastora. Sabe, querido, você tem que ter alvos, sonhos grandes.
Você não pode sonhar pequeno. Você não pode desejar pequeno. Se você sonhar em comprar um carro 1000, que seja o melhor carro 1000. Mas se você sonhar mais alto, Deus vai te dar. Você tem que ser ousado. Ousadia foi 2015, mas você tem que entrar na excelência com ousadia. Com ousadia. Mais 5 minutos, querido, por favor. Mas um irmãozinho lá da igreja, ele ficava com medo de comprar um carro. Ficava com medo. E todo dia ele chegava e eu sabia que ele estava juntando dinheiro. Ele estava trabalhando e ainda pegando bico à noite numa pizzaria. E ficava com medo. Ele entrava na agência e todo dia, Mariano, vão ali comigo. Eu passeava e tudo. Ele olhava, o que você veio fazer aqui? Nada não. Aí um dia eu pressionei, falei, o que você está fazendo na agência? Eu estou olhando o carro, mas me dá um medo, acho que eu vou comprar um usado. E tudo, eu sabia que ele estava juntando dinheiro, irmãos. Na época ele estava mais ou menos com uns 12 mil reais no banco. Aí eu peguei e falei com ele assim, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tira seu dinheiro amanhã, vai naquela agência que eu te levei, aquele carro que eu vi você olhando, aquele Palio verde, vai lá e compra aquele carro. Não, não posso, porque não sei. Vai lá e compra aquele carro. Aí ele ficou olhando para mim assim, eu falei assim, seja ousado. Deus tem o melhor para você. Se você está guardando, se você está plantando, se você tem o seu coração na obra do Senhor, Deus tem o melhor para você. Irmão, foi o primeiro carro novo que ele teve. Já até trocou de carro ano passado. Chegou, me mostrou um carro vermelho, acho que é Focus, não sei, da Ford. E me mostrou, falou, que carrão aqui, pastor. Sabe? Você tem que acreditar naquilo que o Senhor está te dando. E o Senhor te deu esse ano para você crescer. E por isso eu quero colocar nesse momento que você é um líder. E eu estou falando agora para líderes. Para líderes. Amém? Eu estou falando para líderes. Uma liderança de excelência. Na liderança cristã, a excelência tem a ver com a essência do próprio líder. Ou seja, sua relação íntima com Deus por um lado, e a maneira como esta se reflete naqueles a quem lidera para a obra. A excelência de Deus, querido, na sua vida, ela se reflete em todas as suas obras. E as obras do Senhor se refletem também com excelência na sua vida. Liderança e excelência são dois conceitos que devem estar sempre relacionados. Sempre relacionados. Você quer excelência para quê? Você quer ser excelente para quê? Se você não tem o seu coração em se dobrar, em se debruçar na obra do Senhor, em ser um servo do Senhor, em servir o Senhor com amor, para que excelência? Eu creio que a excelência veio para você neste ano, para mudar o seu conceito, o seu padrão de vida, para elevar o seu padrão de vida. O líder cristão deve procurar a excelência para dar o melhor de si no desenvolvimento da visão que Deus lhe tem dado para a sua vida e ministério. Verdade. Você quer ver? Vou citar aqui bem rapidamente 10 pontos, onde que você como líder vai crescer na excelência. Um líder de excelência lidera com sabedoria e equilíbrio em seu primeiro campo de atuação ministerial, que é onde? A família. Quer começar, quer ser excelente? Comece na sua casa. Comece na sua casa. Viver de aparência, principalmente sendo marido, esposa, filhos, viver de aparência é terrível. É terrível. É terrível. Você pensa que está abençoando as pessoas, mas está diminuindo aquelas pessoas que estão do seu lado. Então, uma liderança de excelência lidera com sabedoria e equilíbrio em seu primeiro campo de atuação ministerial, que é lá na sua família como líder. Segundo, um líder de excelência não recua, não se deixa vencer pelo desânimo, ou desiste diante de obstáculos, pois a sua motivação e força para o ministério, ele recebe de Deus. Então, segundo ponto, o líder não recua. Terceiro, um líder de excelência tem um projeto para a sua vida e seu ministério. Um líder de excelência tem um projeto esse ano, excelência, e você vai dar frutos em nome de Jesus. Um líder de excelência sonha e vê além dos limites vistos pelas pessoas comuns. Querido, esse ponto eu gostaria de parar um minutinho nele. Um líder de excelência sonha e vê além dos limites vistos pelas pessoas comuns.
aqui dentro da igreja o seu irmão te conhece. Ele conhece a sua vida de oração. Ele sabe que você é um líder, que você chora na hora que está ministrando, que você na hora que está orando não consegue ficar de pé, você se ajoelha, você deita, você se derrama na presença do Senhor. Mas as pessoas comuns precisam ver em nós Jesus. As pessoas precisam ver na gente que nós somos diferentes. Precisam reconhecer a gente. Não é chamar de pastor, não é chamar pela função, mas precisa reconhecer, olhar para você e dizer: esse é um cristão genuíno, filho de Deus. Este é homem, este é mulher de Deus. Isso nós precisamos transparecer para o mundo que está carente de pessoas de Cristo, honestas, sinceras, fiéis com Deus. O mundo está carente, precisando ver isso em nós. Um líder de excelência não se deixa levar nem pela emoção, nem pela razão, mas pelo Espírito de Deus. Sexto, um líder de excelência tem que ser primeiro um discípulo de êxito. Esse eu queria parar mais um minutinho, vou terminar já. Esse relógio aqui está me perseguindo. Pronto, não estou vendo ele mais não. Sabe, querido, um líder de excelência tem que ser primeiro um discípulo de êxito. Sentiu alguma coisa na sua casa? Está aqui os pastores. Os pastores precisam ser discipulados também, não é verdade, pastor? Mas vocês precisam ser discipulados pelos pastores, pelos seus líderes de célula, pelo líder de ministério. Sabe? E você não pode se ocultar. Sentiu necessidade, sentiu algo, está te incomodando. Pastor, minha vida não está como eu queria. Seja sincero, querido. Seja sincero. Chega para o pastor e fala assim: olha, eu preciso de oração. Um irmãozinho chegou perto de mim e falou assim: pastor, gostaria de confessar um negócio para o senhor. Eu falei assim: pois não. Ele falou assim: mas é sério, vamos lá para o fundo lá, vamos ficar lá na sala do senhor lá, entendeu? Que aí ninguém incomoda. Eu falei: então vamos para lá. Aí ele chegou lá e falou assim: pastor, eu estou com vergonha do senhor, por isso eu não vim na igreja quarta-feira. Eu falei: mas de mim? É porque eu não dei o dízimo. Eu falei: ô irmão, esquece. O Deus que está aqui no nosso meio, Ele é maior do que o dinheiro. Ele é maior do que o dinheiro. Sabe? Você não deu o dízimo, você não está condenado por isso, você não está morto por isso, não. Meu amado, eu prefiro ter você do meu lado aqui com seus defeitos, do que às vezes você ser santo lá fora. Do que você estar lá fora sem defeito nenhum, sabe? E às vezes a tropeçar ou cair no mundo. Fica aqui do meu lado aqui. Não tenha vergonha não. Não tenha vergonha não. E se estiver passando necessidade, conversa com a gente, vamos resolver essa situação. Sabe? Ele ficou agradecido com aquilo, porque ele achou que eu ia esculachar ele. Achou que eu ia falando: que é isso, irmão? Você está roubando de Deus? Oh, terrível isso. Mas aí, graças a Deus, ele corrigiu. Então, você precisa ser um discípulo, primeiro, para ser um líder de excelência. Sétimo ponto, só falta 3. Um líder de excelência ouve a voz profética de Deus pela palavra e dos líderes espirituais que Deus constituiu sobre a sua vida. Um líder de excelência precisa de cobertura espiritual de outros líderes e de discípulos que intercedam por ele. Orai uns pelos outros, meus amados. Orai uns pelos outros. Fulano não veio na reunião de oração? Não questione. Ainda que ele tenha dito para alguém que não veio porque não quis, não condene ele. Não critique. Ore pela vida dele. Nós devemos e precisamos orar uns pelos outros, guardá-lo em oração. Quando a gente fica preocupando muito com aquele que não veio, a gente também cansa e acaba pecando. Um dia eu disse para minha esposa, a gente estava indo para a igreja, eu falei assim: olha, eu sei que de repente eu chegue lá, talvez fulano não vá, mas eu estou indo e não quero me preocupar com isso. Deus vai abençoá-los aonde eles estiverem. Sabe? E eu cheguei, não vi lá, também não me tocou, não me comoveu. Foi só chegar em casa e as mensagens começaram: pastor, sabe? E aí eles começaram a ir novamente. Então, querido, nós precisamos orar uns pelos outros. Um líder de excelência não aponta o dedo denunciando os erros dos outros.
ou de seus discípulos, mas aponta caminho instruindo na verdade. Último ponto, querido. Um líder, para se tornar um líder de excelência, precisa se tornar primeiro um líder restaurado. Você está disposto a ser restaurado em toda a sua vida, em todas as suas áreas? Você está disposto a ser um líder de excelência em todas as suas áreas? Você está disposto a colocar a sua vida nas mãos de Jesus e demonstrar a sua excelência sendo um servo fiel do Senhor, servir ao Senhor um amor? Você está disposto a isso, querido? Você está disposto a servir a Deus de todo o seu coração? Todo o seu coração. Jesus disse, né? Portanto, Jesus foi um servo e Ele ainda nos serve. E basta, querido, e espera que você seja um servo também para servir os outros. Amém? E para você ser um servo com excelência, você precisa, acima de todos esses itens que eu disse, ser um servo com responsabilidade. E nesta noite, eu quero encerrar abençoando a sua vida, para que você seja um servo com responsabilidade. Que você seja um servo onde que o Senhor toque no seu coração e conduza a sua vida em todas as suas áreas. Não deixe uma área para o Senhor, não deixe algo oculto no seu coração para o Senhor tratar. Deixe a sua vida transparente diante do Senhor, para que Ele entre no seu coração e restaure toda a sua vida, para que Ele modifique toda a sua vida. Não deixe apenas algo, Senhor, eu estou te servindo até que, Senhor, eu estou te servindo até que, não toque nessa área, Senhor, porque ela é minha de estimação. Não até a sua área de estimação, querido. Deixe nas mãos de Deus, coloque nas mãos do Senhor, entregue ao Senhor, porque quando você faz usando excelência, você também recebe por excelência. E se você servir ao Senhor com excelência, pode ter a certeza, meu querido, que você vai também ser recebido por excelência. Se você faz assim, você vai receber assim. Não há outro jeito, não há outro meio. Amém? Pastor? Gostaria que você se colocasse de pé neste momento. Vamos ministrar ao Senhor um adorador por excelência? Pode ser, Tiago? Eu guardei seu nome, não esqueço mais.